Yom Yom do dia 8 de Reshvan, extraído de um ensaio do Rebbe anterior a respeito dos ensinamentos hassídicos, e aqui ele nos traz uma passagem muito importante e fundamental, que ela, de forma concisa, esclarece para nós a visão hassídica profunda a respeito das mitzvot, dos preceitos, o que eles representam, o que eles significam em termos espirituais, em termos até pessoais, qual o seu efeito e impacto para a pessoa que os cumpre, enfim, o que significa a mitzvah ou as mitzvot de acordo com a Hassidut na visão mística mais profunda. E nesse ensaio traz o Rebbe anterior o seguinte, e possivelmente esse Yom Yom também vem em sequência ao Yom Yom de ontem, no qual foi enfatizada a importância da ação no nosso mundo prático, onde a ação prevalece depois da entrega da Torá. O mais importante, por onde nós começamos, o que deve predominar acima de tudo e antes de tudo é a ação prática. Então pode ser que em sequência a isso também vem essa explicação a respeito das mitzvot. Então assim escreve o Rebbe anterior, a palavra mitzvah em hebraico, mitzvah seria de tzivui, ordem, preceito, esse seria o sentido literal da palavra, ou seja, que as mitzvot são os preceitos divinos que nos foram ordenados na Torá, porém, etimologicamente falando, existe uma outra raiz associada. A palavra mitzvah é uma raiz etimológica que também está associada ao idioma aramaico, que nos fala que a palavra mitzvah está relacionada à expressão tzavta. Tzavta, não safta, tzavta. Tzavta em aramaico significa ligação, vínculo, conexão. Em outras palavras, o que significaria então mitzvah, de acordo com essa tradução, de acordo com essa interpretação? Mitzvah, tzavta, significaria ligar-se a Deus, unir-se a Deus. E esse é o efeito produzido pelo cumprimento de qualquer mitzvah. Através da prática de uma mitzvah, nós estamos nos ligando, nos unindo ao Criador, nós estamos nos conectando à divindade. Aquele que realiza uma mitzvah está unindo-se, assim explicado na Hassidut, baseado na Kabbalah. Aquele que realiza uma mitzvah está unindo-se, unificando-se à essência de Deus. Bendito seja, através da prática da mitzvah, a pessoa consegue uma conexão íntima, ele consegue se ligar, ele, criatura humana de carne e osso, um ser mortal, etc., consegue se ligar e se conectar ao Deus infinito, ilimitado, etc. Por quê? Porque aquele que ordenou essa mitzvah é Deus. Ao cumprir a mitzvah, a pessoa está, por assim dizer, preenchendo a vontade divina, e por mais que haja essa distância infinita e essa distância inalcançável entre criatura e criador, criatura limitada e criador infinito, porém, quando ele cumpre uma mitzvah, ele está se unificando com a essência de Deus, aquele que ordena esse preceito, esta ordem. E a partir disso, a partir dessa tradução e interpretação, nós podemos entender também aquilo que os nossos sábios disseram na Ética dos Pais, na Mishnah. Este é o significado de a recompensa da mitzvah, é a própria mitzvah. Essa citação talmúdica, quando os sábios afirmam qual é a maior recompensa da mitzvah, a própria mitzvah. O que isso significa? No momento que nós entendemos que mitzvah é tzavta, chibur, mitzvah significa ligação e conexão, portanto, qual é a maior recompensa da mitzvah? A maior recompensa é o fato, simplesmente o fato, além de ter o paraíso, o mundo vindouro, ou enfim, todas as dádivas que podem vir, mas não há dúvida que a maior recompensa da mitzvah é a própria mitzvah, é a própria conexão da pessoa com Deus. O fato da criatura humana, mortal, limitada, de carne e osso, através do cumprimento de uma mitzvah, conseguir se unir, se unificar com Deus infinito e ilimitado, essa é a recompensa. Não existe algo mais maravilhoso do que isso. Essa é a maior recompensa que pode haver pela mitzvah, o fato de unir-se com a essência do Ein Sof, com a essência do infinito, que decretou esse mandamento. Isso, por si só, já é a maior recompensa.
Prossegue o Rebbe anterior e nos diz que isso pode ser entendido através de um exemplo físico no nosso mundo material. Então, se a gente considerar, imaginar uma pessoa extremamente simplória, um sujeito muito simples, iletrado, pouco ignorante, que sabe, por assim dizer, um Zé Ninguém. Essa pessoa, ela tem uma sensação interior de bitul, de autoanulação. Se essa pessoa não se engana e sabe quem ele é e quais são as suas capacidades limitadas e o que ele já é e etc., se ele se compara, se ele se encontra diante da sabedoria e das virtudes de um sábio, se ele sabe que diante dele está um grande sábio e erudito, e ele sabe o quanto ele está longe disso, o quanto ele é insignificante e com todo o seu parco conhecimento, ele não representa nada diante desse sábio. Então isso causa nele não só uma admiração daquele sábio, etc., mas se ele for uma pessoa realista e consciente da realidade, então isso vai trazer a essa pessoa uma sensação muito profunda de autoanulação. Não é? Diante daquele sábio, ele vai se anular por completo diante daquele sábio. Uma anulação que o faz sentir-se absolutamente insignificante. Ele se sente de fato diante daquele erudito, daquele sábio, ele se sente um nada. Também o sábio, por sua vez, o sábio, que é uma pessoa intelectual, um erudito, um grande conhecedor, o mundo todo dele é conhecimento, sabedoria, erudição. O sábio, por sua vez, não sente nem percebe a existência do homem simples. Ele ignora, não no sentido de ignorar, debochar, mas para ele, qualquer pessoa assim tão simplória que ele nem tem nada em comum com ela, ele não tem assunto para falar com essa pessoa, porque o sábio está tão imerso no campo do conhecimento, da erudição, que quando se trata de alguém que, sabe, não tem nada a ver com isso, para ele é como se aquela pessoa nem existisse. Não é que ele por mal despreza essa pessoa, mas essa pessoa passa desapercebida por ele. Ele nem sente, nem percebe a existência do homem simples. Para o sábio, aquele homem não integra em absoluto, é como se ele não existisse, como se ele não fizesse parte da espécie humana, porque para o sábio está tão imerso no conhecimento, na sabedoria, na erudição, que para ele o mundo, não é, o que é um ser humano, é um ser dotado de intelectualidade, e portanto aquele que utiliza o seu intelecto para o conhecimento, quem não utiliza, não sabe utilizar, não é capaz, para ele é como se não fizesse parte desse mundo. Isso não quer dizer que o sábio o rejeite ou rechace, Deus nos livre, o que seria uma má virtude. E quando a gente fala de uma pessoa sábia, se pressupõe que ele é sábio não só em conhecimento adquirido, mas que ele é sábio também com sabedoria de vida e, portanto, ele sabe aplicar a sabedoria e agir de acordo com os valores elevados e, portanto, a verdadeira sabedoria é aquela que impacta a pessoa que a detém também no seu comportamento, nas suas atitudes, nos seus traços de caráter, etc. Então aqui, por se tratar de um sábio, não quer dizer que por mal o sábio rechace e rejeite aquele homem simplório, porque isso seria uma má característica um mau traço de caráter, mas quer dizer, não é por mal, mas simplesmente aos seus olhos, aos olhos dos sábios, parece-lhe que não existe, essa pessoa não ocupa lugar, é como se não existisse, não por desprezo, mas já que não existe em absoluto nenhuma conexão ou relação entre eles, o sábio está imerso nos livros, no conhecimento, no estudo, e aquela pessoa coitada, ele não tem nada a ver com isso, pelo contrário. Então essa em geral é a distância, a situação original entre o sábio grande erudito e o homem quase analfabeto, ignorante, simplório. Mas, de repente, se acontecer uma coisa, porém, quando o homem sábio, vamos dizer que ele precisa de algo em termos práticos, e ele dá uma ordem, uma instrução ao homem simples para que faça alguma coisa para ele, você pode ir lá me conseguir isso, ou me trazer isso, me resolver isso, me consertar aquilo, o que for. Pode ser um trabalho braçal, pode ser uma atividade física, material, simples, mas é algo que o sábio instruiu ele, o sábio pediu para ele, ordenou a ele.
A partir daquele instante estabelece-se um vínculo entre os dois. Mesmo o sábio com toda a sua erudição, o mesmo simplório com toda a sua ignorância. Mas aqui, quando o grande sábio pediu para ele que lhe faça alguma coisa, ou instruiu ele a fazer algo, e o outro vai lá e faz, se estabeleceu um vínculo entre eles. Com esta ordem, o homem simples passa a sentir que existe, que ele passa a sentir, eu existo diante dos olhos do sábio, quer dizer, ele se apercebeu de mim, da minha existência, ele se lembrou de mim, eu não passei desapercebido, por mais que talvez eu seja completamente ignorante e distante dele, mas aquela ordem que ele recebeu, em primeiro lugar, fez ele sentir que ele existe aos olhos do sábio, e mais do que isso, ele tem até alguma importância, porque o sábio se dirigiu a mim, e me pediu para fazer alguma coisa, ou me instruiu, me ordenou a fazer algo. Então, pois ele pode cumprir a ordem do sábio, uma vez que ele está aqui habilitado a cumprir a ordem do sábio, e a ele o sábio ordenou fazer algo. Né? O sábio, ele disse não para o sujeito, para o Beltrano, fulano, para o seu aluno, para o seu discípulo, ele falou isso para mim, ele se dirigiu a mim, não é? Ordenando fazer algo. Então isso criou um vínculo, isso estabeleceu uma conexão entre o grandioso sábio e o homem simples, simplório. Ele também passa a existir aos olhos do sábio, que o vê como alguém. A partir de agora ele conta como pessoa, como gente no mundo do sábio, no universo do sábio. Até então, talvez ele não tinha nada a ver, passava desapercebido, era ignorado, mas agora, através dessa ordem, através desse pedido, se estabeleceu uma conexão. E por isso lhe fala e lhe dá uma ordem, já que aqui ficou claro, ficou óbvio que o sábio sabe da sua existência, o considera, talvez até confia nele, e por isso ele lhe fala e lhe dá uma ordem. Além do mais, esta ordem une o sábio elevado e superior com o homem mais simples. E essa conexão é de duas vias, é recíproca. Não apenas ela permite o acesso, a ligação, a conexão do homem simples com o sábio, mas isso também, na via oposta, isso também estabelece um vínculo, uma conexão do sábio com o homem mais simples. Essa seria a analogia, esse seria o exemplo, e diz o Rebbe anterior, a comparação é óbvia. Então nós entendemos a mesma coisa aqui, quando Deus vem e através das mitzvot ele nos ordena fazer determinadas coisas, preceitos, não é? Então com isso nós somos aqui como sujeitos simplórios, seres humanos mortais de carne e osso, limitados. Mas quando nós temos a possibilidade de cumprir a vontade divina, satisfazer a vontade divina, obedecendo o seu preceito e desempenhando, executando aquilo que ele nos pediu, aquilo que ele nos ordenou, com isso é estabelecido o vínculo, isso significa tzavta, ligação, conexão, ou seja, isso dá a possibilidade do ser humano, apesar de todas as suas limitações, estabelecer um vínculo com Deus infinito e ilimitado. E essa é a grandeza das mitzvot. Inclusive na Hassidut até se explica que nesse aspecto as mitzvot estão até acima do estudo da Torá, que o vínculo que se estabelece através das mitzvot, por mais que também quando a pessoa estuda a Torá ele está unificado com a divindade, porque a Torá não é apenas a sabedoria divina, mas como diz o Zohar, Oraita Bekut Shabrichu Kul Echad, Deus e a Torá são uma coisa só. Porém, se fala que quando a pessoa estuda a Torá ainda está em evidência a sua individualidade, porque para estudar a Torá a pessoa precisa acionar o seu intelecto, não é? A sua lógica, o seu cérebro. Então aqui ainda está presente a sua individualidade, e isso de certa forma ainda atrapalha um pouco a conexão, a anulação diante de Deus e a conexão total, o vínculo total com o divino. Já quando a pessoa cumpre uma mitzvah, a mitzvah é execução prática, independente do intelecto da pessoa, independente da pessoa entender, independente da pessoa sentir, independente da motivação do indivíduo, etc. Ele vai lá e faz na prática, ele obedece à ordem divina. Então isso pressupõe uma anulação muito maior, muito mais profunda para com Deus, e isso possibilita um vínculo e uma conexão também muito mais intensa
muito mais profunda que se obtém, que se estabelece, se consegue através do cumprimento das mitzvot. E essa é a grandeza da mitzvah, com seu efeito, com seu alcance, o que ela produz para a pessoa, para o indivíduo e também para o mundo, né? E enquanto isso nos tratados racídicos que comparam o cumprimento da Torá com o cumprimento das mitzvot, com o estudo da Torá, é claro que ambos são importantíssimos e indispensáveis, mas num certo aspecto aqui está se destacando a importância da ação, da mitzvah. Por isso também a Torá, quando é estudada, é algo mais abstrato, algo mais até espiritual, que fica no plano mais intelectual, teórico, etc., antes de ser aplicada na prática. Já as mitzvot, elas refletem ação prática, são executadas. E por isso, através das mitzvot, se consegue mitzvah tzavta, a ligação, o vínculo profundo, a conexão intensa com o Criador. Esse é o efeito do cumprimento das mitzvot. E conclui o Rebbe anterior, essa passagem nos dizendo também, é óbvio pela comparação acima, que não importa qual é a ordem, não importa qual a ordem que o sábio deu para o homem simplório, se foi fazer uma coisa grandiosa, construir uma casa, ou ir até o empório comprar alguma comida, não importa. Não importa se é uma questão grande de importância ou uma coisa pequena e simples. O principal que houve essa ordem, e quando o homem simples executa, então com isso ele está estabelecendo o vínculo, ele está fortalecendo e consolidando o vínculo, a conexão. E o mesmo acontece também com as mitzvot. Não importa qual seja a mitzvah, se é uma mitzvah supostamente mais grandiosa, ou se é uma mitzvah supostamente menos importante, nós não sabemos avaliar a grandeza e o peso das mitzvot, mas o fato é que qualquer que seja a mitzvah, por ser uma ordem divina, um preceito de Deus, por expressar a vontade de Deus, quando a cumprimos, seja qual for ela, nós estabelecemos e consolidamos esse vínculo e conexão de nós, do ser humano, com Deus.